Estávamos aqui discutindo sobre a safra de jogadores brasileiros e também europeus, mas o assunto vai ficar para um outro programa quando voltar 1 hora. Olha aqui, estagnado. Assim está o Galo na tabela do Campeonato Brasileiro, rodada após rodada e nada do Atlético se aproximar do G4. Chances não faltaram, né? O Ricardo Feller traz esses detalhes aí, veja aí. Na gíria do torcedor, por que é que o Atlético não consegue embalar no Brasileiro? Faltando um pouco de raça, né? Tá faltando mais jogador, né? Tô achando que eles estão precisando mais entrosar um pouco mais, a equipe está mais unida, né? Rodada após rodada, o time não se aproxima do sonhado G4. Tá sempre ali, em sexto, sétimo, oitavo na tabela de classificação. Quando parece que vai, não vai. A matemática é simples. Em campeonato de pontos corridos, 3, 4, 5 vitórias consecutivas podem levar o time lá para cima ou livrá-lo do rebaixamento. Neste Brasileirão, o caso mais emblemático é o do Flamengo. Nas últimas 7 rodadas, o time carioca teve 6 vitórias. Saiu da lanterninha do Brasileiro e já é hoje o 9º colocado, apenas 2 pontos atrás do Galo. Entre os times do G4, o vice-líder Internacional teve 5 vitórias seguidas, entre as rodadas 11 e 15. O terceiro colocado, São Paulo, conseguiu 4 vitórias, entre as rodadas 14 e 17. Já o Atlético obteve a melhor sequência no início do Brasileiro. Venceu Cruzeiro, Santos e Vitória. Depois disso, vitórias, empates e derrotas se revezaram. Os números resumem a campanha. 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. E o G4... Vamos ver, né? Vamos lutar, pode desistir não. Tá sim, corretamente, velho. Acreditar, tem que acreditar sempre, né? O torcedor acredita, a preocupação existe no meio da torcida. Agora, a pergunta que está aqui embaixo é que eu vou fazer para vocês. E aí, Brasil? Por que o Atlético não consegue se aproximar desse G4 no Campeonato Brasileiro? Aquela irregularidade que tem prevalecido. Alguns jogadores que a gente esperava um pouco mais, não vou dizer muito não, um pouco mais. Tanto é que em terra de cego quem tem um olho errei é a lateral esquerda. Depois que saiu o Emerson Conceição, que jogou, virou Deus ali, porque a carência ficou muito grande. Então, uma série de problemas, mas hoje o Atlético, quem tem mostrado bola é o Vitor e o Tardelli. Outros jogadores não rendem, os laterais não produzem. Que o Marcos Rocha não produz? Não, o Marcos Rocha não está jogando agora. Não, mas pra mim o melhor do Brasil. Fora do não, mas eu tô falando o Alex Silva está muito mal. O Alex Silva está muito mal. E o Marcos Rocha é o melhor que tem. É o melhor do Brasil, mas não está jogando. Não ganha jogo, não perde jogo. Mas é um detalhe. Tá no empate, né? Esse é o grande problema. Tá o segundo que mais empatou. E aí os volantes não estão fazendo a função. O Rafael Carioca dá uma qualidade, mas não é aquele cara do desarme, que chega junto. Não é ainda aquele jogador que o Atlético precisava. E lá na frente, 16 jogos um atacante sem fazer gol. É inconcebível. Olha, eu vou dizer para vocês que, até conversando ontem com o Gomide aqui na redação sobre a questão do Jô, ninguém esquece de jogar futebol. É que o time não tem um padrão. O time não joga em função do seu atacante. Você diz, poxa, mas e você tirar o Jô e colocar 4 homens de velocidade? O time não joga em função dos 4 homens também. O Atlético não tem um padrão. Por isso, o Jô não aparece. O time não tem um padrão. O time tem... Bom, enfim, se você fala. Nessa análise sobre o Jô, eu acho que as duas coisas acontecem. Em alguns jogos, principalmente essas últimas partidas recentes, a gente vê claramente que a bola chega pouco nele, que o time tem pouca criação, e isso tem que entrar no contexto da análise. Mas, ao mesmo tempo, você não pode utilizar esse argumento para isentar um jogo que já está mal há muito tempo. Em outros jogos, quando a bola chegou nele, ele cometeu erros bizonhos. Tecnicamente, ele está sem ritmo, ele está fora de sintonia. Ele perde as bolas. Então, as duas coisas, elas podem coexistir. A gente vê na análise muita gente que só quer execrar o cara e não considera que a criação não é das melhores, e ao mesmo tempo, gente que vai para o caminho oposto. Se não a criação pode melhorar, em alguns jogos ele não recebe a bola, mas ele tem que ser criticado sim, porque ele está mal há muito tempo. Alto, inclusive na seleção brasileira acontecia uma coisa surreal, que o Fred não recebia a bola, ia mal, não estou tirando culpa do Fred, ia mal, mas quase não recebia a bola. O Jô chegava para um milagre na natureza, na seleção começava a criar, a bola chegava nele, ele tropeçava na bola, ele cometia erros bizonhos, então tecnicamente o Jô tá mal. E no Atlético também. Mas você não acha, Dimara, que quando você tem um sistema, um esquema de jogo que beneficia o atacante, ele pode aparecer. Mas, por exemplo, todo mundo criticava a bola longa no jogo e os atacantes abertos pelos lados, na velocidade e tal. Mas funcionou durante um ano quase, em 2012, quase o Atlético ganha o Brasileiro. E no primeiro semestre de 2013, a coisa aconteceu também. Então se critica hoje
né, essa questão, essa maneira que o Atlético jogava, mas hoje o Atlético não tem uma maneira de jogar. E eles não conseguem fugir da maneira anterior também, é a maior reclamação. Tanto que eles começam desde a marcação, que era com o Cuca, que era mais individual, até essa questão de zona com o Levi, que ele está resolvendo. Agora, essa questão de padrão, óbvio que facilita para o cara que está entrando, para quem vai chegar no time. Só que, mesmo não tendo padrão de jogo, o Tardelli joga. Mesmo não tendo padrão de jogo, o Luan entra e joga. Então, essa não pode ser a desculpa para um jogador técnico como é o Jô. Não pode ser a desculpa para um jogador que foi convocado para a seleção brasileira como foi o Jô. A fase dele é ruim, é preciso que se enxergue isso, é preciso que seja feita alguma coisa. Ele não pode mais ter lugar nesse time. Assim como não pode ter o André. Assim, as situações... Não, eu estou dizendo assim, chegando em todas as situações. Ou observa o Carlos e dá uma chance para o menino, ou dá essa chance para o Luan. Alguma coisa tem que ser feita ali na frente. Esse padrão que se busca tanto no Atlético vai demorar muito para chegar, porque se até agora não chegou, você imagina quanto tempo isso vai demorar. Trocando o tempo inteiro. Ele entra e faz os gols. Claro. Ele aproveita, o Jô não. Sobre o Luan, tirando o Tardelli, qualquer um lá da frente pode sair para entrar o Luan. É desse nível, assim, a urgência menos de entrada dele. Então, tirando o Tardelli, pode entrar no lugar do Michael Suel, do Dato, do centroavante. Qualquer um seria uma boa para o Atlético. E completando sobre o Jô, ele perde os gols. Né? Ele recebe a bola dentro da grande área para finalizar e perde os gols. Um ou outro jogo ele não recebe a bola, aí nesse jogo isso pode valer, mas em geral, quando ele recebe em condições de marcar, ele está perdendo os gols. Quem dá a bola para o Jô dentro da área? Hoje. Às vezes o Tardelli, às vezes o Dátolo, raramente o Michael Suel. Você se lembra da última vez que um lateral do Atlético chegou na linha de fundo e meteu um cruzamento para a área? Então aí está. E a pergunta que eu quero fazer... Várias vezes ele não recebe, mas não dá para servir como desculpa, porque quando ele recebe, ele faz bobagem. A pergunta que eu quero fazer para vocês daqui a pouco é a seguinte. Para soltar esses laterais e fazer com que eles participem mais ativamente, principalmente... Zagueiros, não, pelo amor de Deus. Não. Os volantes têm que dar cobertura, só que não estão conseguindo. Eles têm que ter qualidade vale a pena jogar com 3 volantes? Daqui a pouco vocês falam aí. Todo mundo precisa de muita disposição para encarar a correria do dia a dia, não é mesmo? Então, meu amigo, super dica para você tá aqui, ó. Tome Biolong. É um composto, viu, Jô? A base de açaí, cogumelo e guaraná enriquecido de vitaminas e minerais que vão te dar muita energia, Jô. Biolong tem tudo o que você precisa em um único produto. Só que você tem que comprar nas farmácias Anagales e Drogarias Araújo. 3272-1166, o telefone está na tela, 3272-1166, você vai ligar, vai pedir, vai chegar na sua casa, no seu trabalho ou nas farmácias Anagales e Drogarias Araújo. Tá desanimado? Biolong vai te transformar num leão. A gente vai para um intervalo rápido, o programa tá curtinho, não tem jeito, e daqui a pouco a gente volta, tem mais aqui, tem mais. Hoje dá tempo, até já.